Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do PodSar, diretamente da COP30. Nós estamos no estande do CREA, com fé e mútua, com essa grande parceria e trazendo muito conteúdo diretamente da COP30, que é o maior evento sobre mudanças climáticas e sustentabilidade do planeta. E comigo aqui hoje, agora nesse episódio, eu tenho uma pessoa muito especial para mim, porque ela fez parte da minha formação. Eu sou engenheiro mecânico, formado na Unifespa, em Marabá, né, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E antes de apresentar, gostaria de mandar um abraço para todos os meus professores que fizeram parte da minha história e que me ajudaram a ser um pouquinho da pessoa que eu sou hoje. Professor Elisandro, professor Franco, Edilma, Fábio, Dimitri, que eu até brincava com ele, que era meu segundo pai, Moisés e tantos outros que passaram aí por esse lugar chamado Unifespa. Então, estou aqui com a minha professora da graduação da disciplina de pesquisa operacional, professora Joana Zandonade, que é engenheira de produção, mas engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, mestre, doutora e tantos outros títulos. É uma pessoa muito especial para mim. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e falar um pouquinho sobre a sua história, sobre seus projetos, né? Então, professora, por favor, se apresente para o nosso público aqui. Boa tarde para quem nos acompanha. Meu nome é Joana Zandonade, eu sou engenheira de produção, como o Ricardo falou. Desde a minha graduação, que foi em 2005, quando eu terminei na UEPA, aqui em Belém, eu vim seguindo um caminho trabalhando sempre em indústria. Então, eu trabalhei na Vale, trabalhei na Alcoa, trabalhei em algumas indústrias até chegar no caminho acadêmico. E quando foi em mais ou menos 2012, eu comecei a entrar para o caminho acadêmico e eu me apaixonei, porque onde eu me encontrei realmente, que foi poder passar um pouco do meu conhecimento para os alunos e ver eles formados é muito gratificante. Assim como eu estou vendo aqui o Ricardo, agradeço o convite. A gente se encontrou a última vez lá em Marabá, quando eu era professora da Unifespa de Engenharia Mecânica. Eu quero mandar um abraço para todos meus colegas de lá, que eu adoro. E foi uma universidade que contribuiu muito com a minha carreira. E aí eu entrei no serviço público em 2017 na UFRA, em Paraupebas, onde eu fui coordenadora do curso lá. Desenvolvemos um trabalho muito bom lá e depois fui para Marabá. Em Marabá fiquei 3 anos e agora estou na UFRA de Belém. E na UFRA de Belém também a gente está tentando trazer o curso de engenharia de produção para cá, para poder somar, né? E também dar possibilidade para aqueles alunos que queiram fazer a engenharia de produção, dar mais uma oportunidade para eles estudarem numa universidade pública, porque a gente hoje em dia só conta com a UEPA como universidade pública tendo o curso de engenharia de produção. Então, acredito que no vestibular de 2026 ou no 2027 já vai ter o curso de engenharia de produção noturno. E aí quero agradecer ao CREA pelo convite e eu estou aqui para falar sobre um projeto que a gente está desenvolvendo na UFRA, em parceria também com a Unifespa, em parceria com a UEPA também, que tem um professor de lá. E aí a gente vai conversar sobre esse importante projeto. Show de bola. Pois é, aproveitando que você já comentou, já fez essa, né, assim como eu iniciei, saí da vida acadêmica, fui para a indústria. Muito bacana saber que você também tem essa vivência, que eu tô aqui para aprender. Então, poderia explicar para o nosso pessoal de casa, que está nos assistindo, um pouquinho sobre esse projeto? Sim. Nosso projeto começou com a minha tese de doutorado. Então, sim, no doutorado eu já percebi esse viés que a gente poderia fazer algum estudo que pudesse, com certeza, somar para a comunidade. Então, eu estava na época em Marabá e a gente utilizou resíduos de lá de Marabá, de uma siderurgia, né, que é a Sinobras. A gente pegou o resíduo do ferro gusa. Para fazer concreto sustentável. Para fazer concreto sustentável. Isso. Então, o título do nosso projeto é Durabilidade de Concretos, substituindo os agregados naturais, que é a areia e a brita, por resíduos da mineração. Então, o ferro gusa que veio da Sinobras para substituir o agregado graúdo. E o resíduo de cobre que veio de Canaã, da mina do Sossego, para substituir o resíduo miúdo. E aí, essas substituições, a gente conseguiu fazer alguns estudos, né, de durabilidade e também fez os estudos mecânicos.
A parte dos ensaios mecânicos ficou com outro professor que também é de Marabá, não sei se você se lembra, o professor Sabino. O professor Sabino Aguiar fez a parte dos ensaios mecânicos e eu fiquei responsável pelos ensaios de durabilidade. Aí nos ensaios de durabilidade envolveu carbonatação, para poder a gente saber os níveis de gás carbônico que existia dentro desse material e dessas proporções que a gente fez, né? Então, a gente escolheu 5 proporções para fazer essa mistura: 15%, 25%, 50%, 75% e 100%, até chegar totalmente nesse concreto sustentável. E aí fazendo ensaio de penetração de cloreto, simulando a água do mar para poder o concreto ficar lá imerso, para saber se ele teria a possibilidade de aguentar, né, os intempéries marinhos, vamos dizer assim, e também reação ao álcool agregado, para saber se ele era um concreto perigoso, né, que aí a gente não poderia usar em produtos que pudessem vir a, vamos dizer... serem tóxicos, né? Se fossem tóxicos, não poderia ser servido para a comunidade, não poderia agregar num meio-fio, num poste, que é o nosso projeto futuro também, a gente terminar os estudos e fazer com que esses produtos e subprodutos do concreto sejam usados para que a comunidade usufrua dele, né? Então, o concreto, a gente utilizar esses resíduos da mineração, retirar, porque eles não têm utilidade para o meio ambiente, e aí fazer com que esses subprodutos sejam utilizados de forma que retire esses contaminantes, né, da natureza, e aí a gente use em algum subproduto. Uma dúvida que eu tenho, porque como a gente conversou antes, eu trabalhei na Sinobras, eu fui estagiário, inclusive mandar um abraço meus colegas de Sinobras lá da logística e da aciaria. Logística, o Gerson Mariano, que foi meu coordenador, me ensinou muita coisa. Milton, a nossa antiga gerente, né? Gerente de logística, a Marielle, e o pessoal da aciaria, o Dimerez, uma turma muito bacana que tem lá. E uma curiosidade que eu tenho porque eu pelo tempo que eu trabalhei lá, eu sei que a escória de alto forno, ela já é utilizada para fazer, às vezes, me corrija se eu estiver errado, leito de asfalto, leito, subleito, não sei o nome correto, e para também utilizar como no lugar da brita, né, para jogar em um terreno que seja terreno natural, aí joga a brita ali para poder ter uma cama, um piso, um solo um pouco mais... Hoje em dia eles usam, como você falou, para obras, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, comercial. Então eles não comercializam esse resíduo, que a gente sabe que é a diferença do resíduo e do rejeito. O rejeito é aquele que vai direto para os aterros que não tem utilidade, e o resíduo não, o resíduo é aquele que a gente ainda pode utilizar. Então o resíduo, como a gente sabe lá na NBR, que ele pode ser classificado, né, perigosos, inerte, e aí quando ele é não inerte, né, quando ele é inerte, a gente tem que descartar ele. E aí, como a gente conseguiu fazer as classificações todas, aí a gente conseguiu ver que ele era inerte, que ele não tem propriedades perigosas, a gente consegue utilizar ele fazendo um subproduto. Foi aí que a gente teve a ideia de fazer os blocos, né? E aí nossas ideias futuras agora é de fazer ele como se fosse bancos de praça, bancos de pontos de ônibus, ou então tampas de bueiro, para a gente tentar comercializar ele, conseguindo um financiamento, lógico, para uma empresa de fomento para que financie esse projeto e a gente consiga tirar do papel, né, a tese, e esse projeto saia para que seja utilizado na comunidade. Então, como eu te falei, ele, na época que a gente teve também contato com os gerentes de lá da Sinobras que doaram para a gente material, foi o Sérgio e o Aloysio, não sei se você conheço. E aí eles são muito gente boa, até quero mandar um abraço para eles, e se disponibilizaram com o projeto. E eles nos orientaram. Hoje a gente faz doações, utiliza mais ou menos no asfalto aqui em volta, né, da planta deles, mas eles não têm algum produto que seja gerado a partir desse resíduo. E é um resíduo que a gente fez vários testes, fizemos a caracterização ambiental, a química, a física, e a gente viu que ele é passível de ser utilizado nesses produtos. Muito bacana, porque na nossa região a gente tem tanto a siderúrgica, né, áreas siderúrgicas de
não só siderúrgicas integradas, como é o caso da Sinobras, mas siderúrgicas recuseiras, né? Que o pessoal costuma chamar. E a gente tem a área de mineração em Paraupebas. Recentemente a gente teve a notícia que uma cimenteira, né, uma empresa que desenvolveu o processo do cimento utilizando a escória ali do processo mineral, do processo de mineração, né, beneficiamento do minério, para poder apoiar até na descaracterização da barragem lá de Carajás, que é uma das maiores do Brasil. Então, hoje, você enxerga, tem algum outro resíduo de algum outro processo que pode ser utilizado também de uma forma parecida com o que vocês fizeram com o resíduo da siderúrgica? Sim, o que a gente utilizou também, que a gente ficou muito interessado, eu fui fazer uma visitação em Canaã, e aí a gente vê aquelas pilhas de estéreis. Sim, pilha de estéreo. E esse resíduo do cobre, ele é bem fino, né? E ele substitui a areia. Então a gente viu que caracterizou ele, aí surgiu, ele fica como se fosse areia 1 ou a 0, e aí ele pode ser agregado dentro do concreto, que a gente sabe que o concreto é água, areia, brita e o cimento. E aí a gente pode usar esse resíduo do cobre. Então o resíduo do cobre também deu super certo, a gente misturou os dois. Quando a gente teve a ideia da tese, aconteceu isso. Existia muita pesquisa com o resíduo do cobre e muita pesquisa com ferro usa, mas não existia uma pesquisa misturando os dois. Então a gente comprou essa ideia, né? Comprou essa ideia a hipótese de que daria certo os dois. E aí a gente foi fazendo testes, eu e meu colega Sabino, e aí deu certo. A gente conseguiu fazer todos os testes e aí a gente conseguiu ver que a recomendação mais ou menos ideal dos meus ensaios que foram de durabilidade é 75%, ou seja, eu tirando 75% da areia e 75% da brita e colocando esses resíduos, dá um concreto bom, de qualidade. E a gente viu também as emissões de carbono. Né? Então, quando a gente foi fazer lá a análise do ciclo de vida, que é a ACV, a gente conseguiu ver que dava para economizar até 10 quilos de carbono equivalente na hora de usar essa mistura. Então, até para o gás carbônico estava sendo melhor, porque a nossa mistura lá, que é o nosso novo concreto sustentável, ele é menos emissivo para a camada de ozônio. Isso é muito legal, porque a gente teve, né, uma parte da história do Brasil até complicada de falar, que foram os desastres de Brumadinho e Mariana, que aconteceram por conta de barragens de estéreo de mineração, e saber que hoje tem uma aplicação muito prática, muito bacana disso, né? Misturando, você pode retirar a pilha de estéreo e agregar ao resíduo da siderúrgica para criar um novo produto, que é um novo concreto, né? Então, esse novo concreto a gente precisa colocar ele em prática agora, né? Como eu falei, em forma de produtos, para que a comunidade tenha acesso, porque ele é perfeitamente usual e ele vai poder ser utilizado no dia a dia das pessoas. Falando sobre processo, em escala industrial, quais são as principais diferenças da produção desse concreto, vou chamar de concreto verde, do concreto comum? O que a gente tem ganho? Tem mais... o concreto verde tem 15 processos, o comum tem 20. Já falando em ganho, que a gente não vai estar, vamos dizer assim, retirando a areia do fundo dos rios, não vamos estar usando a brita, né, que a gente vê aquele processo de erosão que faz, né, nas britas. Então, ambientalmente, o ganho é muito grande, né, porque a gente vai estar usando um resíduo da mineração, que a mineração já está acontecendo por causa do consumo humano, por causa do consumo do capitalismo. Então, a gente sabe que a mineração está acontecendo. O que a gente tem que fazer? É pegar os resíduos que já estão aí na natureza, que são os resíduos da mineração, e tentar substituir cada vez mais. Lógico que não é muito diferente na hora de fazer um concreto. O concreto, na hora de fazer o processo, é muito parecido, né? Que a gente vai fazer a mistura com a betoneira, é o mesmo jeito. Só que é o material que conta, né? Então a gente não vai estar usando os produtos que vêm da natureza, os insumos da natureza, né? A gente vai estar usando um resíduo de mineração, que ele já está lá exposto, e a gente precisa dar uma destinação. As empresas da mineração, elas têm que se unir com a construção civil para que esse mercado funcione, né? Olha, eu te vendo até mais em conta esse material para que a gente consiga produzir, e a construção civil, né, já vai também conseguir tampar uma lacuna que ela está explorando o meio ambiente. Gente, excelente, porque
Parauapebas, Marabá e Canaã estão geograficamente muito próximas. Isso. Você tem uma logística que é a Estrada de Ferro Carajás, que é a ferrovia que passa em Canaã, Parauapebas e Marabá. Marabá você tem siderúrgica, Parauapebas e Canaã você tem mineração. Gente, É só conversar para poder fazer essa troca, né, de união mesmo, essa união da mineração com a construção civil, para que eles consigam fazer produtos, consigam fazer fábricas, né, que a gente sabe que até em Marabá tem a ideia lá daquele pátio lá da Vale, que está fazendo lá um concreto sustentável também. Sim. Então, acredito que perfeitamente dá para se unir em prol do meio ambiente, para poder gerar um produto mais saudável, que é uma ideia do nosso projeto. Nós tivemos aqui no início da COP o prefeito de Parauapebas, o Aurélio, e ele estava falando sobre isso, que era, como há um tempo atrás, ventilou-se uma possibilidade de uma indústria de cimento se instalar na região para aproveitar os resíduos, o estéril da mineração. E ele, né, afirmou aqui, né, falou aqui no WhatsApp sobre a possibilidade de levar isso para Parauapebas, se instalar onde fica a maior barragem, né, que é a barragem do Gelado, é uma das maiores do Brasil. Então, muito bacana. E só para a gente, né, finalizar aqui, partir para o nosso bloco final, dentre os equipamentos utilizados hoje, né, dos processos do comum, é possível eu converter uma fábrica, uma planta de cimento comum para o cimento verde, o concreto verde? Com certeza, dá para a gente fabricar, né, em grande escala. Aí, dependendo dos subprodutos, a gente vai fazer lá os testes de mecânicos. Né, se for fazer um poste, se for fazer um banco de praça, se for fazer um bloquete de rua, né, então dá para a gente fazer os ensaios para saber, olha, aqui aguenta até tantos quilos, aqui aguenta, né, e aí fazer os produtos de acordo com a necessidade. E aí, como a gente conseguiu ver na tese que a junção dá certo dos dois materiais, dos dois resíduos, dá super certo, então é possível sim ter em grande escala a produção, que é isso que a gente busca no projeto, é que ele seja reconhecido, é que ele seja, né, vendido em grande escala e que ele possa ser produzido aí por alguma empresa que queira construir ele, que queira fabricar em grande escala. E o que você está achando agora da COP? Eu não sei se é seu primeiro dia aqui, mas o que você está achando da COP de vir? Tá um calor danado aqui também, né? Mas e saber se essa ideia, se esse projeto, ele está sendo transmitido às comissões que estão de fato decidindo, porque isso é algo que olha, é gigantesco. A COP é com certeza uma porta de oportunidades, né? Então, não só para Belém, não só para o Brasil, mas para o mundo, para que a gente consiga ficar conhecidos e saber que tem pesquisa boa aqui no Pará, tem pesquisa de pesquisadores competentes que estão com ideias que podem ser vendidas para o mundo. Então, essa visibilidade, com certeza, é o que a gente espera para o nosso projeto e também para os outros projetos dos outros professores. Acabei de assistir um sobre açaí madeira, excelente. Como a gente vê a competência de todos os lados, né? Então, essa porta e a oportunidade também que o CREA nos deu de poder falar sobre os projetos que estão existindo é imensa. Então, só tenho a agradecer. A gente espera que consiga fazer uma parceria com alguma empresa de fomento para que o projeto saia do papel. Nosso intuito é esse, né? E eu depois, com certeza, vim te trazer notícias. Ótimo. Olha lá, Ricardo, deu certo aquele dia do podcast, a gente fechou uma parceria, porque é um projeto que é passível e muito bom para a comunidade. Não falei, é bom a gente estudar numa universidade pública e também reverter aquilo de volta para a comunidade, né? E, por favor, deixe o pessoal que está nos assistindo seus canais de comunicação. Sim. Claro que se algum fundo, alguma empresa assistir o podcast e quiser entrar em contato com a professora Joana Zandonade, por favor. Então, eu tenho meu Instagram pessoal, que é Zandonade Joana. E também tem um Instagram que é do projeto, que é Concretos Sustentáveis, tudo no plural, Concretos Sustentáveis. Então, @Concretos Sustentáveis é o nosso projeto. E também tem o meu e-mail da UFRA, que é o e-mail institucional, né, que eu trabalho, sou professora da UFRA. E é joana.pinheiro@ufra.edu.br, tá?
Agradeço ao convite. Muito obrigada, viu, Ricardo? Fiquei muito feliz em te ver que a profissão satisfez bem e que a engenharia, vamos dizer assim, abre muitas portas pra gente sabe disso. Com certeza. E não foi nada programado, né? Verdade. Eu tava aqui, né? A gente tá no estúdio aqui no stand do CREA, e eu recebi uma mensagem, eu agendei com essa pessoa para você gravar um podcast para ela falar sobre o projeto dela que tem tudo a ver com a COP. E aí me mandaram a descrição e não me mandaram o nome da pessoa. E aí depois, agora há pouco eu perguntei, não, mas me manda o nome antes de você chegar. Quando me mandaram o nome eu falei, para com isso. Conheço demais. Que bom. Então, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e seguir o projeto da professora Joana. Né? Torcer para que dê certo. Concretos Sustentáveis e Zandonade Joana lá no Instagram. E nos seguir aqui também, @PodSarPodcast. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Tchau. Abraço. Até mais.